Bom dia! Olá, queridos. Eu gostaria de poder agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar mais uma vez compartilhando com vocês a palavra do nosso Deus. Eu tenho aqui do meu lado a Bíblia Sagrada. Este livro, como eu tenho dito em vários vídeos que eu estou fazendo, este livro é um livro que tem poder para mudar vidas, e este livro mudou a minha vida. E este livro é a palavra do nosso Deus inspirada para que nós lemos e compreendemos e discernimos para poder aplicar na nossa vida, conforme assim diz o Senhor. Queridos, hoje eu gostaria de estudar um tema com vocês muito poderoso. Um tema que tem me ajudado a compreender mais sobre a questão da tentação. E eu gostaria, queridos, de abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. E eu gostaria de exatamente ler com vocês alguns textos da Bíblia que eu tenho estudado toda manhã, esse estudo, e eu resolvi então estar aqui fazendo este vídeo para que vocês também compreendam aquilo que Deus tem deixado revelado na sua Sagrada Escritura para cada um de nós. Mas antes de nós lermos a palavra do nosso Deus, conforme o vídeo que eu fiz, um vídeo anterior que fala sobre as lições do Getsemane, no qual fala exatamente sobre a posição que o nosso Senhor Jesus orava e deixou exemplo na tua palavra para que nós o seguíssemos. Eu gostaria de convidar você a também estar nessa posição que é de joelhos, para mais uma vez nós falarmos com o nosso Deus. Amado Pai, eu louvo o teu nome, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está me dando de poder estar aqui, compartilhando com esses amigos, ó Deus, a tua santa palavra. Amado Pai, obrigado por tudo. Peço a Ti uma bênção especial, ó Deus, para cada pessoa que irá ouvir este vídeo, ó Pai, e também irá ver. Por favor, Senhor, derrame sobre esta pessoa, ó Deus, a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Perdoe também, ó Deus, todos os seus pecados, ó Pai, para que eles possam lutar junto com o Senhor, Deus, para alcançar a vida eterna por meio de Cristo Jesus em nossas vidas. Obrigado por tudo, ó Deus, que os teus anjos estejam aqui, que tudo que for lido não seja eu falando, ó Deus, mas a tua santa palavra falando para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título desse tema de hoje se chama As Três Tentações de Satanás. Queridos, as três tentações de Satanás, e nós vamos analisar, começando pelo Gênesis capítulo 3, nós vamos ver que Eva passou por essas três tentações e infelizmente nós sabemos o resultado dessas três tentações. Nós sabemos que Eva falhou, assim como qualquer um de nós também o falharia, porque nós não somos melhor do que ela. Queridos, em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, vamos ler o verso 1, e diz assim: Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E disse à mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Queridos, aqui nós já vimos uma grande lição. Qual lição? Nós vimos aqui, queridos, que a primeira tentação que Satanás lança sobre o homem é o apetite. E nós vamos ver três tentações que Satanás faz em cima do homem. Na primeira nós vimos é o apetite. Satanás, em forma daquela serpente, ela então aqui usou exatamente o apetite para fazer com que Eva desobedecesse a Deus. Mas por que Satanás usou a primeira essa tentação? Nós sabemos, queridos, que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore qualquer.
era uma árvore bela, uma árvore exatamente linda, uma árvore que tinha um fruto lindo, um fruto que agradava os olhos, como agradou os olhos de Eva. E nós também sabemos, queridos, que essa árvore era uma árvore no qual Deus deixou ali para mostrar para o homem que ele tinha um livre arbítrio. Queridos, a primeira tentação de Satanás em cima do ser humano iniciou pelo apetite. O apetite, querido, é algo muito importante na nossa vida, porque comer é bom, é ou não é verdade? Comer é muito bom. Todos nós gostamos de comer, ter uma boa refeição. Queridos, mas por causa da alimentação, por causa do apetite, muitos irão perder a vida eterna. Sabe por quê, queridos? Por causa do seu apetite, deixaram de fazer a vontade de Deus para agradar a sua carne. E aqui foi o que aconteceu com Eva. Interessante porque ele já inicia com o apetite, mostrando para Eva exatamente que se Eva comesse daquele fruto não tinha importância nenhuma. E nós vamos ver a relação que tem entre essas três tentações. Isso também aconteceu com Daniel e também aconteceu com Jesus. Nós vamos ver, vamos fazer um breve resumo, porque esse vídeo também não vai ser tão longo assim. Vai ser um vídeo resumado. E diz assim, e é interessante que aqui a primeira tentação então foi o apetite. E aqui, quando nós passamos para o verso 5, diz assim, vamos ler primeiro o verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Queridos, a segunda tentação de Satanás em cima do ser humano é a presunção. Mas por que a presunção? Por que Satanás ele usa a presunção? Nós vamos ver que isso aconteceu também com Daniel e seus amigos, vamos ver que isso aconteceu com Jesus. Queridos, a presunção é algo que é muito perigoso. E qual foi a presunção aqui de Eva? A presunção de Eva foi que Eva deu palavras para a serpente. Eva deu conversa para a serpente. Eva achou que ela tinha forças, que Eva tinha exatamente capacidade para falar com a serpente. Queridos, Eva foi presunçosa. E por ela ter sido presunçosa, ela caiu na segunda tentação de Satanás, que é a presunção. E qual é a terceira tentação de Satanás? E vamos ler o verso 6. E disse assim, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável ao quê? Aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Queridos, qual é a terceira tentação de Satanás? A terceira tentação de Satanás é a adoração. Queridos, é a adoração. Quando seus amigos estavam diante daquela estátua de ouro que Nabucodonosor mandou preparar, nós vimos exatamente que o que Nabucodonosor queria daqueles 3 hebreus era exatamente a adoração. Quando aquele som começasse a tocar a música, eram para todos dobrarem se curvarem diante da estátua de ouro. Mas aqueles 3 hebreus não se curvaram. Queridos, o que Satanás quer de nós hoje? Primeira tentação, apetite. Segunda a tentação, a presunção. E a terceira tentação é exatamente a adoração. E ele também usou esse mesmo método com Jesus. Queridos, quando foi que Eva que adorou a serpente, adorou Satanás? Foi exatamente quando aconteceu isso. Quando ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também a Adão e ele o comeu. Queridos, quando Adão e Eva comeu do fruto, eles adoraram a Satanás. Queridos, isso é algo muito importante para nós analisarmos. Satanás está muito preocupado com isso em nossas vidas. Por quê? Porque ele quer nos levar, ele usa os mesmos passos, queridos. E eu vejo hoje, porque eu sou vegetariano,
restrito, não gosto do termo vegano, eu sou vegetariano restrito. E é interessante que quando as pessoas me perguntam e eu estou nos lugares, você não come isso, não come aquilo, por que você não faz isso? Exatamente porque Deus deixou inspirado que Satanás ele usa o apetite, é a sua primeira tentação para nos fazer pecar. Mas é interessante, nós vamos ver brevemente agora uma grande citação da mensageira do Senhor, Ellen White, que fala exatamente sobre por que ele usa a alimentação para fazer com que a nossa mente se torne pervertida. Queridos, mas esse mesmo acontecimento que ocorreu com Eva aqui, em Gênesis 3, também aconteceu com Daniel e seus amigos. Vamos ver em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, nós vamos ver exatamente que isso também aconteceu com Daniel. Daniel capítulo 1 diz assim, Daniel 1, do 5 ao 8. E olha para vocês ver o que aconteceu com Daniel. É a mesma tentação, queridos, não muda, Satanás não muda, ele usa o mesmo termo e diz assim, e o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. E o verso 6, e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E olha para vocês verem o verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Queridos, o que estava acontecendo nesse momento? Neste momento, querido, estava acontecendo que o rei determinou que os jovens mais inteligentes, no caso aqui Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram exatamente esses hebreus, que eles tinham que mudar a sua alimentação, passando a alimentar as iguarias do rei. Queridos, mas o verso 8 diz, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Queridos, Satanás usa o mesmo termo. Por que Satanás está tão preocupado com o nosso apetite, queridos? Por quê? Por que ele está tão preocupado? E é interessante que aqui ele usou essa primeira tentação que é o apetite, mas quando nós vamos para Daniel, capítulo 2, nós vamos ver que ele usou a presunção com Daniel também. Daniel capítulo 2, a partir do verso 26, e diz assim, respondeu o rei disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, que o nome dele foi mudado, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela o mistério. Ele, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que estivesse na tua cama são estes. Queridos, eu quero que você analise bem o verso 26 comigo. Vocês vão ver que aqui Nabucodonosor estava sendo usado por Satanás e ele então sabia, porque Nabucodonosor sabia qual era o rei, qual era o Deus que Daniel servia. Ele sabia qual era o Deus. Ele sabia que era o Deus de Israel. O grande eu sou, o rei dos reis. Queridos, analisa bem comigo para vocês entenderem o que Nabucodonosor, usado por Satanás, queria levar Daniel a fazer. Analise bem comigo. E diz assim, respondeu o rei e disse a Daniel, porque o que estava acontecendo aqui, queridos, era que nenhum dos magos conseguiam desvendar o sonho que Nabucodonosor teve. Nenhum deles conseguiu. Por isso que aqui o rei decretou com que todos aqueles que fossem adivinhos,
aqueles que fossem mais inteligentes do seu reino, todas essas pessoas seriam destruídas, seriam mortas. Mas Daniel fez oração junto com seus amigos, clamando a Deus por sabedoria para conseguir interpretar aquele sonho. E olha para vocês ver o que diz assim. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu, analisa bem comigo, podes tu fazer-me saber o sonho que tives a sua interpretação? Queridos, o que ele quis dizer com podes tu? Ele quis exatamente que Daniel se engrandecesse, fosse presunçoso e dissesse assim, eu sei o sonho que tu sonhaste. Eu sei a interpretação. Mas Daniel foi sábio porque Daniel era um homem que temia a Deus. Daniel não caiu nessa cilada da segunda tentação de Satanás, que foi a presunção. O que ele fez? Analisa comigo o verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. E o verso 28 foi a resposta usada pelo Espírito Santo de Daniel. Olha o que diz. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Ele diz, mas há um Deus no céu, há um Deus que me revelou esse sonho e através desse Deus eu sei qual é o sonho que você sonhou. Ele aqui quis mostrar o privilégio dele estar ali contando aquele sonho. Veio de Deus, não veio dele. Veio exatamente de Deus, por isso que ele diz no verso 30 assim, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ele sabia, Daniel nunca quis ser presunçoso e ele não foi, por isso aqui ele engrandeceu o nome de Deus, que era Deus que tinha revelado aquele sonho. Agora vamos aqui então para a terceira tentação. Vamos aqui analisar agora em Daniel capítulo 3, nós vamos ver aqui o momento da estátua, aonde aqui estava ocorrendo aquele momento onde aqui Nabucodonosor construiu essa estátua exatamente para enfurecer a Deus, que ele sabia o que ele estava fazendo, mas também estava querendo a adoração, porque o rei, no sonho foi revelado que ele era a cabeça da estátua e que o seu reino iria passar e que veriam outros reinos após ele. Mas ele não queria, ele queria ser um reino eterno, um reino que não passasse outro por cima dele. E olha para vocês ver, a partir do verso 14, que aqui surge a terceira tentação de Satanás em cima dos filhos de Deus. E diz assim, falou Nabucodonosor e lhe disse, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da sabuca, do saltério, da gaita e de foles e de toda espécie de música, para vós prostardes e adorardes a estátua. Que fiz bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nós pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, o rei, e se não fica sabendo o rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos, neste momento, quando foi tocado a primeira vez a música, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses três discípulos, esses três homens de Deus, esses três hebreus, aqui neste momento, eles exatamente não prostraram. Mas teve um dos fiéis servos de Nabucodonosor que viram eles não prostrar e foi lá e falou assim, ó rei, o Senhor tinha dito que se aqueles que não prostrassem seriam lançados na fornalha. E há ali três hebreus, três homens que não se prostraram.
Queridos, neste momento, esses 3 hebreus foram presos. E Nabucodonosor disse para eles: vocês têm mais essa chance. Eu irei repetir todo o ritual de novo. Irei mandar tocar a buzina, tocar a música. Se vocês não prostrarem e adorarem diante da estátua, então eu irei lançá-lo na fornalha de fogo. Queridos, e a fornalha de fogo foi aquecida 7 vezes mais, mas eles permaneceram firmes no Deus de Israel e não se prostraram. Queridos, aqui está a terceira tentação de Satanás. Satanás mexe com as nossas faculdades física, mental e espiritual. Agora eu gostaria de analisar com vocês no livro de Mateus capítulo 4, que essas mesmas tentações também aconteceu na vida de Jesus. Mateus capítulo 4, venha comigo em Mateus capítulo 4 e vamos analisar, não sou eu que estou dizendo, mas a própria palavra de Deus. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi aqui a primeira tentação de Satanás? Queridos, o apetite. Aqui ele quis que Jesus transformasse aquela pedra em pão depois de 40 dias e 40 noites de jejum. Aqui Satanás também tenta Jesus no apetite. Agora vamos ver, será que ele quis levar Jesus também à presunção? Leia comigo o verso 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. Analisa comigo. Nas mãos, para que nunca tropeça com o teu pé em alguma pedra. O que ele quis levar Jesus aqui? A presunção, mas o que Jesus respondeu para ele? Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória dele, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Aqui está a terceira tentação. Então vamos fazer aqui, vamos lembrar. A primeira tentação de Satanás em cima de Adão e Eva foi o apetite, depois a presunção e depois foi exatamente a adoração. Em cima de Daniel e seus amigos, primeiro o apetite, segundo a presunção, depois a adoração. Em cima de Jesus, primeiro o apetite, segundo a presunção, terceiro a adoração. E em nós? O que ele está querendo fazer com nós também? Será que é a mesma coisa? Queridos, o que Satanás quer de nós, que nós pervertemos a nossa mente através do apetite, porque se nós pervertemos a nossa mente através do apetite, nós então vamos dar lugar para que Satanás faça com que nós não tenhamos discernimento para compreender as coisas espirituais. Eu quero ler com vocês aqui agora uma citação do Espírito de Profecia, exatamente no livro Mente, Caráter e Personalidade, que diz assim: A mente controla o homem todo. Ponto. A mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm origem na mente. E a mente que adora a Deus e nos põe em controle com os seres celestiais. É a mente que faz com que nós adoramos a Deus e nos coloque em encontro com os seres celestiais. E eu quero ler com vocês também aqui outra citação que diz assim: Satanás aproxima-se do homem com suas tentações, como um anjo de luz, como fez com Cristo. Tem trabalhado para levar o homem a um estado de fraqueza física e moral, a fim de poder vencer com suas tentações, triunfando em seguida sobre sua ruína. E tem sido bem-sucedido em tentar o homem a condescender com apetite, a despeito dos resultados, sabe bem, ser impossível ao homem despenhar-se de suas obrigações para com Deus, e
semelhantes enquanto prejudica as faculdades que Deus lhe deu. O cérebro é a capital do corpo. Se as faculdades perceptivas se obscurecem devido à intemperança de qualquer espécie, as coisas eternas deixam de ser discernidas. Queridos, Satanás quer exatamente que nós temos uma alimentação pervertida, para que ele então fazendo nós caímos na tentação do apetite, automaticamente ele nos leva à presunção e automaticamente ele nos faz adorar a ele. Então, cumpre-se em nós aquilo que aconteceu com Eva. Satanás está lutando para nos fazer pecar. As 3 tentações de Satanás que ele lança na nossa vida. Queridos, que Deus os abençoe. Que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê discernimento. O primeiro estudo bíblico que nós temos que dar hoje, queridos, é sobre a alimentação. Não adianta eu ensinar uma pessoa a Bíblia se ela não tem discernimento. Ela nunca vai ter discernimento se a alimentação dela primeiro não mudar. Deus quer que nós sejamos pessoas que cuidam da nossa alimentação, que cuidam do nosso corpo, que cuidam da nossa mente, para que as nossas 3 faculdades, mental, física e espiritual, sejam capacitadas pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe e tenham um ótimo dia na presença do nosso Deus. Amém.